Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Está entrando no ar, pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho, nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você, fanático por futebol, fanático pela Loteca. Está no ar mais um Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro que você não aposta sem antes ouvir o Lotecando. Desde já agradeço o carinho da sua audiência e eu, Maicon Santos, convido você a participar do programa conosco, através dos canais de interatividade da Antena Esportiva. Anote aí o nosso YouTube, youtube.com/Antena Esportiva, youtube.com/Antena Esportiva. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações para você receber no seu dispositivo toda vez que a Antena Esportiva estiver no ar. E para dar moral, deixe o seu like, deixe o seu joinha e também deixe a sua opinião, deixe o seu recado. Você também pode participar pelo Facebook da Antena Esportiva. É Rádio AE. O nosso Facebook é só você procurar lá na barra de pesquisa do Facebook que você vai nos encontrar. Além disso, você pode nos ouvir pelo aplicativo da Antena Esportiva disponível na Google Play e na Apple Store, de graça e sem ocupar espaço na memória do seu dispositivo. E eu convido você também a seguir a Antena Esportiva nas redes sociais. Pelo Twitter, @se liga na antena, @se liga na antena é o nosso Twitter, e o nosso Instagram é o @rádio Antena Esportiva. @rádio Antena Esportiva é o nosso Instagram. Hoje estamos estreando uma parceria que já está dando certo entre a Rádio Antena Esportiva e a Bet Nacional, a maior casa de apostas do Brasil. Você pode fazer a sua aposta na Bet Nacional usando o código que está aí na sua tela e acessando o link que está no QR Code. É só você escanear no seu smartphone o QR Code que está na sua tela para você acessar a Bet Nacional e se cadastrar com o código da Antena Esportiva. Bet Nacional, profetizou, ganhou, sacou, o saque mais rápido do Brasil. O profeta chegou. O saque mais rápido e a maior cotação do Brasil. Profetizou, ganhou, sacou. Bet Nacional, aqui dá jogo. Muito bem. Bet Nacional, nova parceira do nosso Lotecando, que você sabe, vai ao ar às quintas-feiras às 7 da noite e com a Loteca em dobro, que vai durar até o final de junho, às segundas-feiras às 6 da tarde. Muito bem, vamos então para a programação do concurso 987, que está na sua tela, o concurso 987 que ainda não tem estimativa de prêmio, já que ainda estamos na apuração do concurso 986 que foi realizado neste meio de semana. Então, vamos à programação que vai passar aí na sua tela para você que está no YouTube e também no Facebook. Jogo 1, Palmeiras e Corinthians. Jogo 2, Ponte Preta e CRB. Jogo 3, Atlético e Flamengo. Jogo 4, Red Bull Bragantino e São Paulo.
Jogo 5, Sampaio Corrêa e Brusque. Jogo 6, Fluminense e Internacional. Jogo 7, Ituano e Vila Nova. Jogo 8, Tombense e Cruzeiro. Jogo 9, Atlético Mineiro e Coritiba. Jogo 10, Lazio e Milan. Jogo 11, Náutico e Operário Ferroviário. Jogo 12, Santos e América Mineiro. Jogo 13, Juventude e Cuiabá. E jogo 14, Atlético Goianiense e Botafogo. Como vocês podem ver, temos vários jogos pelo Campeonato Brasileiro Séries A e B, além de um jogo válido pela reta final da Série A Team. Então, vamos para a análise desses 14 jogos. Lembrando que a apuração do concurso 986, que vai determinar a estimativa de prêmio para o concurso deste final de semana, será nesta quinta-feira às 7 horas da noite, ou seja, quando o Lotecando estiver no ar. Então você vai saber a estimativa de prêmio no título da nossa live, tá certo? Vamos então começar pelo jogo 1, Palmeiras e Corinthians, que se enfrentam neste sábado às 7 da noite na Arena Barueri pela rodada 3 do Brasileirão Série A. Muito bem, o Palmeiras é o 15º com 2 pontos ganhos e o Corinthians é o líder com 6 pontos ganhos, 2 jogos, 2 vitórias, 100% de aproveitamento. Na rodada que foi realizada neste meio de semana do Campeonato Brasileiro Série A, jogo adiantado da rodada 4, o Palmeiras foi até o Maracanã e empatou com o Flamengo em 0-0. Já o Corinthians bateu o Avaí no final de semana por 3-0 pela rodada 2, jogando em casa na Neoquímica Arena. E no meio de semana, você acompanhou aqui no Som da Antena Esportiva o empate do Timão com a Portuguesa Carioca, a Portuguesa da Ilha do Governador, em 1-1. Se você não acompanhou, você pode clicar no link que está aparecendo no canto superior da sua tela para você saber como é que foi o jogo. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Abel Ferreira, o Palmeiras, conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Verdão vem de 2 jogos seguidos só com empate. E o Corinthians, do técnico Vitor Pereira, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Corinthians vem de um período de invencibilidade que já dura 4 partidas. Como mandante nesta temporada, o Palmeiras acumulou 91% de aproveitamento, com 10 vitórias e 1 derrota em 11 jogos. Já o Corinthians, como visitante, tem 47% de aproveitamento nesta temporada. Foram 10 jogos com 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. As probabilidades indicam 29% de chances de vitória para o Palmeiras, 27% de chances de empate e 44% de chances de vitória para o Corinthians. Vamos saber por que os analistas estão considerando aí o favoritismo para o Corinthians. Isso porque o Palmeiras sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 10 jogos por todas as competições. Além disso, o Verdão defende uma invencibilidade de 5 jogos como mandante em clássicos contra o Corinthians. Já o Corinthians venceu apenas 2 dos últimos 6 jogos como visitante por todas as competições, e o Timão venceu apenas 1 dos últimos 6 clássicos contra o Palmeiras. Apesar do leve favoritismo do Corinthians, é um jogo para você, lotequeiro, marcar duplo ou triplo, já que se trata do maior clássico do estado de São Paulo. Jogo 2, Ponte Preta e CRB, que se enfrentam neste sábado às 4 da tarde no Moisés Lucarelli pela rodada 3 do Brasileirão Série B. A Ponte é a 19ª colocada com 1 ponto ganho e o CRB é o 13º também com 1 ponto ganho. No entanto, o CRB tem um jogo a menos que os demais adversários, já que esteve envolvido nas fases finais do Campeonato Alagoano. Na rodada deste último final de semana, a Macaca perdeu para o Operário Ferroviário fora de casa por 2-0 e o CRB, em casa, empatou com o Vasco da Gama em 1-1. Nos últimos 5 jogos, a Ponte Preta conseguiu 2 empates e 3 derrotas, vem de um amargo jejum de vitórias
enquanto o CRB, nos últimos 5 encontros, teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O CRB vem de 4 jogos seguidos de invencibilidade. Como mandante na temporada, a Ponte Preta tem um baixo aproveitamento, 28% apenas. 7 jogos, 1 vitória, 3 empates e 3 derrotas. E o CRB também tem um baixo aproveitamento na condição de visitante. 13 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. As probabilidades indicam 34% de chances de vitória para a Ponte Preta, 35% de chances de empate e 31% de chances de vitória para o CRB. Vamos saber o porquê deste equilíbrio. A Ponte Preta sofreu apenas 1 derrota nos últimos 14 jogos como mandante pelo Brasileirão Série B. Além disso, a Macaca acumula um jejum de 5 jogos sem vitória como mandante por todas as competições. Já o CRB venceu apenas 1 dos últimos 6 jogos como visitante pelo Brasileirão Série B e os regatianos venceram apenas 1 dos últimos 8 jogos como visitante contra a Ponte Preta. Ou seja, nos 8 jogos que as duas equipes fizeram, em toda a história do duelo, o CRB venceu apenas 1 na casa da Ponte Preta em Campinas. Jogo 3, Atlético e Flamengo. Sábado, 4h30 da tarde na Arena da Baixada, pela rodada 3 do Brasileirão Série A. Muito bem, o Atlético é o último colocado com 0 ponto, é a única equipe que ainda não pontuou neste Campeonato Brasileiro Série A. E o Flamengo é o terceiro colocado com 5 pontos ganhos. Porém, o Flamengo tem um jogo a mais, que foi realizado neste meio de semana contra o Palmeiras, empate em 0-0 no Maracanã, visto que a CBF adiantou os jogos destas duas equipes na Série A para dar espaço na agenda para a Copa do Brasil. Já o Atlético também jogou neste meio de semana, mas antes vamos falar do que aconteceu no final de semana. Derrota para o Atlético Mineiro pelo Brasileirão Série A em casa por 1-0. E no meio de semana, aí sim, pela Copa do Brasil, venceu o Tocantinópolis fora de casa por 5-2. Nos últimos 5 jogos, o time paranaense, agora do técnico Fábio Carille, conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Enquanto o Flamengo do técnico português Paulo Sousa conseguiu, nos últimos 5 compromissos, 3 vitórias e 2 empates. Como mandante nesta temporada, o Atlético conseguiu 57% de aproveitamento até agora. Foram 10 jogos com 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Já o Flamengo, como visitante em 2022, tem um aproveitamento maior, 73%, com 10 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. O Flamengo ainda não perdeu jogando fora de casa neste ano. De acordo com as probabilidades, 24% de chances de vitória para o Atlético na coluna 1, 27% de chances de empate e 49% de chances de vitória para o Flamengo na coluna 2. Já que o Atlético venceu 4 dos últimos 10 jogos por todas as competições, um aproveitamento abaixo de 50%. Além disso, o Furacão venceu apenas 3 dos últimos 10 duelos como mandante contra o Flamengo, também um aproveitamento abaixo de 50%. Já o Mengão sofreu apenas uma derrota nos últimos 10 jogos por todas as competições. E o Flamengo venceu 6 dos últimos 10 duelos contra o Atlético. Jogo 4, Red Bull Bragantino e São Paulo. Sábado, 4h30 da tarde, na Arena Red Bull, pela rodada 3 do Brasileirão Série A. Muito bem, o Red Bull Bragantino é o 4º colocado com 4 pontos ganhos e o São Paulo é o 7º com 3 pontos ganhos. Na rodada passada do Brasileirão Série A, realizada no final de semana, o time de Bragança Paulista venceu o Atlético Goianiense por 4-0 e o São Paulo perdeu para o Flamengo fora de casa por 3-1. Neste meio de semana, as duas equipes entraram em campo pela Copa do Brasil. O Red Bull estreou
na competição vencendo o Goiás fora de casa por 2-1 de virada, e o São Paulo empatou fora de casa com o Juventude em 2-2. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Maurício Barbieri conseguiu 3 vitórias e 2 empates. O Touro Louco vem de uma invencibilidade que já dura pelo menos 5 jogos. Enquanto o São Paulo do técnico Rogério Ceni, também conhecido como Robocop, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O São Paulo vem de 2 jogos seguidos sem saber o que é conquistar 3 pontos. Como mandante nesta temporada, o Red Bull Bragantino tem um aproveitamento altíssimo, 87%, com 10 jogos, 8 vitórias e 2 empates. O Red Bull ainda não perdeu atuando na Arena Red Bull, no estádio Nabi Abichedi. Enquanto o São Paulo, como visitante, tem 51% de aproveitamento em 2022, com 11 jogos, 5 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. As probabilidades indicam 38% de chances de vitória para o Red Bull Bragantino, 35% de chances de empate e 27% de chances de vitória para o São Paulo. Isso porque o Red Bull Bragantino sofreu apenas uma derrota nos últimos 10 jogos como mandante pelo Brasileirão Série A. Além disso, o Touro Louco venceu os últimos 3 duelos como mandante contra o São Paulo. Já o tricolor paulista venceu apenas um nos últimos 11 jogos como visitante pelo Brasileirão Série A, e o São Paulo venceu apenas um dos últimos 6 duelos contra o Red Bull Bragantino. Isso depois que a Red Bull, empresa de bebidas energética austríaca, comprou o Clube Atlético Bragantino. Então, desde a aquisição do Bragantino, o Red Bull Bragantino perdeu apenas uma vez para o São Paulo nos últimos 6 duelos. Jogo 5, Sampaio Corrêa e Brusque. Sábado, 6h30 da tarde, no Castelão, em São Luís, pela rodada 3 do Brasileirão Série B. A Bolívia Querida é a 16ª colocada com 1 ponto ganho, e o Brusque é o 7º, com 3 pontos ganhos. Na rodada passada, o Sampaio Corrêa empatou em 1-1 com o Tombense em casa, e o Brusque foi derrotado pelo Cruzeiro fora de casa por 1-0. O Brusque não participa desta edição da Copa do Brasil, então folgou no meio de semana, diferentemente do Sampaio Corrêa, que apesar de eliminado da Copa do Brasil pela Portuguesa da Ilha do Governador, na segunda fase, teve compromisso pelo Campeonato Maranhense. Jogo de volta da final, empate em 0-0 com o Cordino, e o Sampaio Corrêa, nos pênaltis, conseguiu mais um título estadual em sua galeria de troféus. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico João Brigatti, o Sampaio Corrêa, conseguiu 4 empates e 1 derrota. O Sampaio Corrêa vem de um jejum de vitórias e vem também de 3 empates consecutivos. Já o Bruscão vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Sampaio Corrêa tem 64% de aproveitamento em 11 jogos. Foram 6 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Já o Brusque, como visitante, conseguiu 55% de aproveitamento. São 9 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. As probabilidades indicam 29% de chances de vitória para o Sampaio Corrêa, 43% de chances de empate e 28% de chances de vitória para o Brusque. Isso porque o Sampaio Corrêa venceu apenas 3 dos últimos 19 jogos pelo Brasileirão Série B. Além disso, a Bolívia Querida defende uma invencibilidade de 4 jogos como mandante por todas as competições. Já o Brusque venceu apenas 1 dos últimos 13 jogos como visitante pelo Brasileirão Série B, ou seja, um aproveitamento baixíssimo, e o time catarinense sofreu apenas uma derrota nos últimos 10 jogos por todas as competições. Jogo 6, Fluminense e Internacional. Sábado, 7 da noite, no Maracanã, pela rodada 3 do Brasileirão Série A. Muito bem, o Fluminense é o 6º colocado com 4 pontos,
e o Internacional é o 13º com 3 pontos ganhos. Na rodada passada, o Fluminense venceu o Cuiabá fora de casa por 1-0 e o Internacional também vem de vitória no Brasileirão Série A, derrotou o Fortaleza por 2-1. Apesar disso, o técnico Alexander Cacique Medina foi demitido e o Internacional já vai estrear o técnico Mano Menezes contra o Tricolor das Laranjeiras. O Fluminense entrou em campo neste meio de semana, venceu o Vila Nova pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil por 3-2. O Internacional foi eliminado ainda na primeira fase da Copa do Brasil, portanto, descansou neste meio de semana. Nos últimos 5 jogos, a equipe comandada pelo técnico Abel Braga, que por sinal é ídolo no Internacional, conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Enquanto o Internacional, que vai ser comandado pelo Mano Menezes, conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante nesta temporada, o Fluminense tem 74% de aproveitamento, com 13 jogos, 9 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Enquanto o Internacional, como visitante, tem 40% de aproveitamento, com 10 jogos, 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. De acordo com as probabilidades, 44% de chances de vitória para o Fluminense, 34% de chances de empate e 22% de chances de vitória para o Internacional. Isso porque o Fluminense sofreu apenas uma derrota nos últimos 10 jogos como mandante por todas as competições. Além disso, o Tricolor das Laranjeiras venceu 4 dos últimos 6 duelos contra o Internacional, um bom retrospecto. Por outro lado, o Internacional venceu apenas 1 dos últimos 6 jogos como visitante por todas as competições e sofreu 3 derrotas nos últimos 3 duelos como visitante contra o Fluminense. Jogo 7, Ituano e Vila Nova, sábado 7 da noite no Novelli Júnior, pela rodada 3 do Brasileirão Série B. Muito bem, o Ituano é o 11º com 2 pontos ganhos e o Vila Nova é o 12º com a mesma pontuação. Na rodada passada da Série B, o Ituano ficou no 0-0 com o CSA em casa e o Vila Nova também empatou sem gols com o Novo Horizontino atuando lá no Onésio Brasileiro Alvarenga. No meio de semana entrou em campo pela Copa do Brasil e se deu mal, perdeu para o Fluminense no Maracanã por 3-2. Nos últimos 5 jogos, o Ituano conseguiu 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. O Galo de Itu vem de 4 jogos seguidos sem derrota. Já o Vila Nova vem de pelo menos 5 jogos seguidos sem vitória. Nos últimos 5 foram 3 empates e 2 derrotas. Como mandante nesta temporada, o Ituano tem 71% de aproveitamento, com 8 jogos, 5 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota, enquanto o Vila Nova, como visitante, tem um baixo aproveitamento, apenas 33%, com 11 jogos, 2 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. As probabilidades indicam 25% de chances de vitória para o Ituano, 51% de chances de empate e 24% de chances de vitória para o Vila Nova. Isso porque o Ituano defende uma invencibilidade de 5 jogos como mandante por todas as competições. E o Galo de Itu venceu 3 dos 6 duelos contra o Vila Nova em toda a história. Foram 6 jogos com 3 vitórias do Ituano, 1 empate e 2 vitórias do Vila. Já o Tigre Goiano sofreu apenas 3 derrotas nos últimos 22 jogos pelo Brasileirão Série B. E o Vila acumula um jejum de 5 jogos sem vitória como visitante por todas as competições, incluindo a derrota para o Fluminense neste meio de semana pela Copa do Brasil. Muito bem, vamos fazer um rápido intervalo e na volta tem a análise dos jogos de 8 a 14 do concurso 987 da Loteca. Não saia daí porque eu tenho um recado rápido para você.
Não marque bobeira. Se inscreva no canal da Antena Esportiva no YouTube. Siga nossa rádio também no Facebook, Rádio AE Esportes. No Instagram, Rádio Antena Esportiva. E no Twitter, se liga na Antena. Maicon Santos. Não falei que era rapidinho? Já estou de volta aqui no som da Antena Esportiva, apresentando para você o Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. Sem perder tempo, vamos para o jogo 8. Jogo envolvendo duas equipes de um mesmo estado, Tombense e Cruzeiro, que se enfrentam neste sábado às 7 da noite no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, pela rodada 3 do Brasileirão Série B. Muito bem, o Tombense é o 9º colocado com 2 pontos ganhos e o Cruzeiro é o 8º com 3 pontos ganhos. Na rodada passada, o Gavião Carcará empatou com o Sampaio Correia fora de casa em 1-1 e o Cruzeiro venceu o Brusque por 1-0. Já pela Copa do Brasil, as duas equipes entraram em campo neste meio de semana pela segunda maior competição do calendário do futebol brasileiro. O Tombense recebeu o Ceará e perdeu por 2-0. Já o Cruzeiro manteve o jejum com o Remo, que já dura desde 1980, e foi derrotado lá em Belém do Pará por 2-1. Nos últimos 5 jogos, o Tombense conseguiu apenas 3 empates e 2 derrotas, enquanto a Raposa vem de 2 vitórias e 3 derrotas. Como mandante nesta temporada, o Tombense tem 50% de aproveitamento, 8 jogos, 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Enquanto o Cruzeiro, como visitante nesta temporada, conseguiu 54% de aproveitamento até agora. São 11 jogos, com 6 vitórias e 5 derrotas. O Cruzeiro ainda não empatou jogando fora de casa em 2022. As probabilidades indicam 30% de chances de vitória para o Tombense, 43% de chances de empate e 28% de chances de vitória para o Cruzeiro. Isso porque o Tombense venceu apenas 2 dos últimos 10 jogos por todas as competições. E o time do interior mineiro venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos contra o Cruzeiro. Já o Cruzeiro sofreu apenas 3 derrotas nos últimos 3 jogos como visitante por todas as competições, ou seja, perdeu 3 nos últimos 3. E a Raposa venceu 4 dos últimos 5 duelos como visitante contra o Tombense, ou seja, aproveitamento lá em cima do Cruzeiro contra o Tombense jogando como visitante. Jogo 9, Atlético Mineiro e Coritiba. Sábado, 9 da noite, no Mineirão, pela rodada 3 do Brasileirão Série A. O Galo é o vice-líder com 6 pontos ganhos, na verdade divide ali a ponta com o Corinthians e os dois têm 100% de aproveitamento, enquanto o Coritiba é o 9º colocado com 3 pontos ganhos. Na rodada passada do Brasileirão Série A, o Atlético Mineiro bateu o Atlético fora de casa por 1-0 e o Coritiba perdeu para o Santos fora de casa por 2-1. Na Copa do Brasil, as duas equipes entraram em campo neste meio de semana. O Atlético Mineiro venceu o Brasiliense por 3-0 no Mineirão e o Coritiba, no Couto Pereira, bateu o Santos por 1-0. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Antônio Turco Mohamed conseguiu 4 vitórias e 1 empate, enquanto o Coritiba, do paraguaio Gustavo Morinigo, vem de 4 vitórias e 1 derrota. Como mandante nesta temporada, o Atlético Mineiro tem 88% de aproveitamento, um dos mais altos desta temporada do futebol brasileiro, com 11 jogos, 9 vitórias e 2 empates. O Atlético ainda não perdeu em casa em 2022. Já o Coritiba, como visitante, tem 64% de aproveitamento, 12 jogos, 7 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. As probabilidades indicam 61% de chances de vitória para o Atlético Mineiro, 25% de chances de empate e 15% de chances de vitória para o Coritiba. Vamos saber por que essa porcentagem alta, esse
amplo favoritismo para o Atlético Mineiro. O Galo defende uma invencibilidade de 19 jogos como mandante pelo Brasileirão Série A, incluindo jogos pela temporada passada. Além disso, o Galo venceu 5 dos últimos 6 duelos contra o Coritiba. Por sua vez, o Coxa Branca venceu 7 dos últimos 10 duelos por todas as competições. E a equipe paranaense sofreu 9 derrotas nos últimos 10 duelos como visitante contra o Atlético Mineiro. Jogo 10, Lazio e Milan. Domingo, 3h45 da tarde, no horário de Brasília, no Estádio Olímpico de Roma, pela rodada 34 da Série A Team, o campeonato italiano que está chegando na reta decisiva. A Lazio é a 7ª colocada com 56 pontos e o Milan é o líder com 71 pontos ganhos. A Lazio brigando por vaga em competições europeias na próxima temporada e o Milan querendo acabar com o jejum de títulos italianos. A Lazio na rodada passada empatou em casa com o Torino em 1-1 e o Milan em casa venceu o Genoa por 2-0. Pela Copa da Itália, fase semifinal, o Milan acabou derrotado pelo arquirrival Inter de Milão por 3-0. Nos últimos 5 jogos, a equipe da capital italiana conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, enquanto os milaneses vêm de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante na temporada, a Lazio tem 62% de aproveitamento, 21 jogos, 10 vitórias, 9 empates e apenas 2 derrotas. Já o Milan, como visitante, tem 66% de aproveitamento, com 20 jogos, 12 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. As probabilidades indicam 25% de chances de vitória para a Lazio, 34% de chances de empate e 41% de chances de vitória para o Milan. Isso porque a Lazio sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 29 jogos como mandante pela Série A Team. Além disso, a Lazio venceu apenas 3 dos últimos 10 duelos contra o Milan. Já os rossoneiros defendem uma invencibilidade de 11 jogos seguidos na Série A Team e o Milan venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos como visitante contra a Lazio. Jogo 11, Náutico e Operário Ferroviário. Domingo, 4 da tarde, nos Aflitos, pela rodada 3 do Brasileirão Série B. O Náutico é o último colocado com nenhum ponto ganho, 2 jogos, 2 derrotas, e o Operário Ferroviário está lá em cima na tabela, é o segundo com 4 pontos ganhos. Na rodada passada, o Náutico perdeu para o Bahia por 1-0 nos Aflitos, e o Operário Ferroviário, lá no Germano Kruger, em Ponta Grossa, venceu a Ponte Preta por 2-0. Nos últimos 5 jogos, o Timbu conseguiu 2 empates e 3 derrotas, 2 empates e 3 derrotas, e o Operário Ferroviário vem de 2 vitórias e 3 empates. Ou seja, o Náutico vem de um jejum de vitórias e o Operário Ferroviário vem de uma invencibilidade nos últimos 5 compromissos. Como mandante nesta temporada, o Náutico tem 54% de aproveitamento, 11 jogos, 5 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, enquanto o Operário Ferroviário, como visitante nesta temporada, tem um aproveitamento de 33%, 9 jogos, 2 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. As probabilidades indicam 30% de chances de vitória para o Náutico, 22% de chances de empate e 47% de chances de vitória para o Operário Ferroviário. As dicas são as seguintes: o Náutico acumula um jejum de 3 jogos seguidos, sem vitória, como mandante por todas as competições. E o Timbu venceu apenas 3 dos últimos 10 jogos por todas as competições. Já o Operário Ferroviário acumula um jejum de 4 jogos seguidos, sem vitória como mandante por todas as competições. E o Fantasma venceu apenas 1
dos últimos 12 jogos como visitante pelo Brasileirão Série B. Realmente são dicas para você, lotequeiro, pensar em jogar na coluna do meio. Jogo 12, Santos e América Mineiro. Domingo, 4 da tarde, na Vila Belmiro, pela rodada 3 do Brasileirão Série A. O Santos é o quinto colocado com 4 pontos e o América Mineiro é o oitavo com 3 pontos. Na rodada do final de semana do Brasileirão Série A, o Santos venceu o Coritiba em casa por 2-1 e o América Mineiro derrotou o Juventude também atuando em casa por 4-1. As duas equipes entraram em campo neste meio de semana pela terceira fase da Copa do Brasil. O Peixe foi derrotado fora de casa pelo Coritiba por 1-0 e o Coelho venceu o CSA fora de casa por 3-0. Nos últimos 5 jogos, a equipe santista, comandada pelo técnico Fabian Bustos, conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto o América Mineiro, do técnico Wagner Mancini, vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O América Mineiro vem de 3 jogos de invencibilidade. Como mandante nesta temporada, o Santos conseguiu 58% de aproveitamento, com 8 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Já o América Mineiro, como visitante em 2022, conseguiu 45% de aproveitamento, com 11 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. As probabilidades indicam 40% de chances de vitória para o Santos, 34% de chances de empate e 26% de chances de vitória para o América Mineiro. O Santos defende uma invencibilidade de 4 jogos como mandante por todas as competições. E o Peixe venceu apenas 1 dos últimos 6 duelos contra o América Mineiro. Já o time de Belo Horizonte venceu apenas 1 dos últimos 6 jogos como visitante por todas as competições. E o América Mineiro venceu 5 dos últimos 6 duelos contra o Santos, o que indica um bom retrospecto e indica que pode ser que o América Mineiro, mesmo fora de casa, consiga a vitória. Jogo 13, Juventude e Cuiabá. Domingo, 6 da tarde, no Alfredo Jaconi, pela rodada 3 do Brasileirão Série A. O Juventude é o 16º com 1 ponto ganho e o Cuiabá é o 11º com 3 pontos. Na rodada realizada no último final de semana, o Juventude tropeçou fora de casa diante do América Mineiro 4-1 e o Cuiabá acabou perdendo em casa para o Fluminense por 1-0 na Arena Pantanal. No meio de semana, o Juventude já entrou em campo pela terceira fase da Copa do Brasil, empatou em casa em 2-2 com o São Paulo. Já o Cuiabá tem o compromisso nesta quinta-feira contra o Atlético Goianiense. Não visita o Cuiabá não, visita o Atlético Goianiense. Vamos fazer a devida correção na sua tela para você que está no YouTube e também no nosso Facebook. Nos últimos 5 jogos, o Juventude conseguiu 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, enquanto o Auriverde Pantaneiro conseguiu, nos últimos 5 jogos, 3 vitórias e 2 derrotas. Notem que o Cuiabá vem de 3 derrotas de forma consecutiva, vem de 2 derrotas de forma consecutiva. Como mandante nesta temporada, o Juventude tem 46% de aproveitamento, com 8 jogos, 2 vitórias, 5 empates e 1 derrota, enquanto o Cuiabá, como visitante, tem 10 jogos, com 6 vitórias, 2 empates, 2 derrotas e um aproveitamento um pouco alto, 66%. De acordo com as porcentagens, 22% de chances de vitória para o Juventude, 43% de chances de empate e 35% de chances de vitória para o Cuiabá. Isso porque o Juventude defende uma invencibilidade de 7 jogos como mandante por todas as competições. Além disso, o time da Serra Gaúcha jamais venceu o Cuiabá na história do duelo. Já o Cuiabá venceu 4 dos últimos 6 jogos como visitante por todas as competições e o time do Pantanal venceu apenas 1
dos últimos 10 jogos como visitante pelo Brasileirão Série A, incluindo partidas da temporada passada. Jogo 14, Atlético Goianiense e Botafogo. Domingo, 7 da noite, no Antônio Ascioli, em Goiânia, pela rodada 3 do Brasileirão Série A. O Dragão é o 18º com 1 ponto ganho e o Botafogo é o 10º com 3 pontos ganhos. Na rodada do último final de semana, o Atlético Goianiense visitou o Red Bull Bragantino lá em Bragança Paulista e perdeu por 4-0. Já o Botafogo visitou o Ceará na Arena Castelão e venceu por 3-1 na primeira vitória do Luiz Castro, técnico português, como comandante já na beira do gramado pela equipe do Botafogo. As duas equipes vão jogar ou já jogaram neste meio de semana pela Copa do Brasil. O Atlético Goianiense recebe nesta quinta-feira o Cuiabá e o Botafogo já entrou em campo, venceu o Ceilândia no estádio Mané Garrincha por 3-0. Nos últimos 5 jogos, o Atlético Goianiense do técnico Humberto Louser conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, enquanto o Botafogo vem de 3 vitórias e 2 derrotas. O Fogão vem de 2 vitórias consecutivas. Como mandante nesta temporada, o Atlético Goianiense tem 70% de aproveitamento, 11 jogos, 7 vitórias, 2 empates e apenas 2 derrotas. Enquanto o Botafogo, na condição de visitante nesta temporada, jogou 8 vezes, com 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas e 58% de aproveitamento. As probabilidades indicam 23% de chances de vitória para o Atlético Goianiense, 41% de chances de empate e 37% de chances de vitória para o Botafogo. Isso porque o Atlético Goianiense defende uma invencibilidade de 7 jogos como mandante por todas as competições. Além disso, o Dragão sofreu apenas uma derrota nos últimos 6 duelos contra o Botafogo. Já o Botafogo defende uma invencibilidade de 4 jogos como visitante por todas as competições e o Alvinegro da Estrela Solitária venceu apenas um dos últimos 5 duelos como visitante contra o Atlético Goianiense. Muito bem, todos os 14 jogos do concurso 987 da Loteca foram analisados, então vamos repassar para você a programação. Jogo 1, Palmeiras e Corinthians. Jogo 2, Ponte Preta e CRB. Jogo 3, Atlético e Flamengo. Jogo 4, Red Bull Bragantino e São Paulo. Jogo 5, Sampaio Correia e Brusque. Jogo 6, Fluminense e Internacional. Jogo 7, Ituano e Vila Nova. Jogo 8, Tombense e Cruzeiro. Jogo 9, Atlético Mineiro e Coritiba. Jogo 10, Lazio e Milan. Jogo 11, Náutico e Operário Ferroviário. Jogo 12, Santos e América Mineiro. Jogo 13, Juventude e Cuiabá. E jogo 14, Atlético Goianiense e Botafogo. Desejando a você, meu amigo lotequeiro, boa sorte e que você, com a nossa ajuda, consiga alcançar a meta de marcar 14 pontos. Lembrando que os jogos da Loteca para este final de semana, ou seja, a sua aposta, pode ser feita, na verdade, a sua aposta pode ser feita em qualquer casa lotérica ou pelos canais online das loterias Caixa. O preço da aposta mínima nas casas lotéricas custa R$3, o preço da aposta mínima nos canais online custa R$30, isso porque você precisa usar cartão de crédito. E se você quiser saber o preço de outras combinações de apostas da Loteca, é só você consultar o mural da casa lotérica mais próxima de você ou o portal das loterias Caixa na internet, loterias.caixa.gov.br. Repetindo, loterias.caixa.gov.br. Deixa eu mandar um abraço pra galera que participa do nosso programa, a galera que manda mensagem, manda sugestão, manda força, manda palpite, manda alô, manda a mensagem que puder aqui para a Antena Esportiva. Deixa eu mandar um alô para o Eduardo Andrade, que sempre está prestigiando o Lotecando, assim como advogado cidadão,
que está sempre ligado na Antena Esportiva, e ele repete o nosso slogan: não faz a aposta dele sem ouvir o Lotecando. E também o Midas Gold. Parabéns, ótimas análises dedicadas e didáticas. Valeu, Midas, um grande abraço pra você. Mande seu recado que a gente vai ler no ar no próximo Lotecando. E aproveito essa oportunidade, já que eu estou na tela, pra te apresentar a Bet Nacional, a nova parceira da Antena Esportiva e também do nosso Lotecando, a Bet Nacional, que é a maior casa de apostas do Brasil. E para você apostar na Bet Nacional, é só você escanear o QR Code que está no canto da sua tela e se cadastrar com o código BEAntena, o código que também está aí na sua tela. Bet Nacional, o saque mais rápido do Brasil, profetizou, ganhou, sacou! É isso, galera, estamos encerrando, portanto, mais um Lotecando, agradecendo o carinho da sua audiência, espero que vocês tenham gostado aí do nosso novo layout de programa. Agora eu estou aparecendo para vocês, nos Lotecandos anteriores eu não aparecia, mas agora a direção pediu para que eu aparecesse, então eu estou aparecendo no vídeo para que você possa me conhecer, você que ainda não conhece o rosto do Maicon Santos. E quero te convidar para acompanhar o Brasileirão Séries C e D neste final de semana e também a Fórmula 1. Para você saber os horários das nossas transmissões, é só você dar uma chegada no nosso Facebook, Rádio AE, também no nosso Instagram, @Rádio Antena Esportiva, e no nosso Twitter, @Se Liga na Antena. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente e vamos dar um basta à violência contra a mulher. O Brasil é o 5º país com maior taxa de feminicídio no mundo. Então, pra gente acabar com isso, vamos ligar para o telefone 180 em caso de violência contra a mulher, porque o feminicídio, a violência contra a mulher também é um problema nosso. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. O profeta chegou. O saque mais rápido e a maior cotação do Brasil. Profetizou, ganhou, sacou. Bet Nacional. Aqui dá jogo.